Olá, uma ótima tarde. Eu sou o Gabriel Monteiro e te atualizo agora sobre as últimas notícias do Brasil e do mundo neste domingo, 29 de março. O fogo voltou a ganhar força na fábrica de mesas de sinuca no Brás, região de comércio popular aqui de São Paulo. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham já há mais de 17 horas no combate a estas chamas. Nós vamos ao vivo, até lá, falar com o nosso repórter Guilherme Rajão, que está acompanhando desde cedo este caso. Guilherme, qual que é a situação por aí para este momento? Havia expectativa de que as chamas perdessem força, mas elas voltaram a incomodar o Corpo de Bombeiros. Vejo que atrás de você tem maquinário pesado, uma escavadeira. O que acontece por aí? Exatamente, Gabriel. Boa tarde a você e a toda a nossa audiência. Uma retroescavadeira nesse momento vem fazendo esse trabalho. Eu vou chegar um pouquinho para cá para o nosso cinegrafista Kleber Tinina mostrar um pouquinho do que acontece, porque essa retroescavadeira vem tentando abrir caminho, abrir espaço nas entradas dos 3 galpões para que o Corpo de Bombeiros consiga acessar o fogo que realmente é muito forte, mais uma vez, nesse momento, na parte interna desses galpões. Isso foi necessário justamente pela dificuldade que o Corpo de Bombeiros vem encontrando para conseguir extinguir essas chamas que haviam cessado, haviam ficado ali bem mais fracas, sendo extintas. De fato, isso não aconteceu em nenhum momento, mas tinham diminuído. Só que com o passar do tempo, com a dificuldade que os bombeiros encontravam em acessar esse espaço, elas voltaram com força e aí foi necessário, portanto, que essa retroescavadeira chegasse para que a gente tivesse esse acesso ao Corpo de Bombeiros facilitado. É o trabalho que está sendo feito nesse momento e a expectativa de que nas próximas horas eles consigam pelo menos avançar nesse combate às chamas, mas a expectativa é que até amanhã, pelo menos, tenha fogo por aqui e o trabalho dos bombeiros continue na região do Brás, aqui em São Paulo. Gabriel, volto contigo. Obrigado, Rajão, pelos destaques. Decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes fazem com que o acesso ao ex-presidente Jair Bolsonaro fique ainda mais restrito em tempos de articulação política para as eleições de outubro deste ano. Moraes negou acesso irrestrito dos filhos à casa de Bolsonaro. Pedro Moreira tem mais informações. Pedro, uma ótima tarde a você. Oi, Gabriel. Ótima tarde para você também. Ótimo domingo para quem está com a gente. A principal determinação do ministro Moraes que impacta nesse sentido é a proibição de visitas durante os 3 meses da domiciliar. O ministro alega que a medida é necessária para o controle do ambiente, para se evitar o risco de sepse e o controle de infecções. Na Papudinha, Bolsonaro chegou a receber lideranças políticas, como os deputados federais Nicolas Ferreira, Bia Kicis e também o senador Rogério Marinho, todos do PL, além de ex-integrantes do governo dele. Nesse sábado, o ministro também negou um pedido da defesa para que os filhos de Bolsonaro que não moram com ele pudessem ter acesso livre à residência. O ministro afirmou na decisão que a substituição do local do cumprimento da pena não pode se confundir com uma progressão para um regime mais brando, que Bolsonaro segue em regime fechado, conforme foi determinado na condenação por golpe de Estado. O ministro também disse que a prisão segue sendo em regime fechado e que a concessão da domiciliar foi medida excepcional apenas por motivos de saúde. Gabriel. Obrigado pelas informações, direto de Brasília, Pedro. Agora a gente fala sobre guerra no Oriente Médio. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou a expansão do que chamou de zona de segurança no Líbano. Quem tem detalhes desta operação é o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins. Américo, mais tensão no Oriente Médio? Olá, Gabriel. Boa tarde para você e todo mundo que nos acompanha. Muito mais tensão. O que isso significa? Esse pedido, essa ordem do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para que as forças de defesa de Israel ocupem mais território no Líbano. Eles querem criar uma zona ali, uma zona morta, uma zona tampão entre a fronteira de Israel e Líbano e um rio chamado Litani, que fica a cerca de 30 quilômetros da fronteira, da divisa entre os dois países. A ideia dos israelenses é ocupar completamente esse terreno, eventualmente ir até além do rio Litani, para impedir que o Hezbollah lance ataques contra o norte do território israelense. Essa é a única ocupação terrestre que a gente viu até aqui desde o início dessa guerra no Oriente Médio, a guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã. O Hezbollah provocou o início desse conflito com Israel ao lançar foguetes justamente dessa região, no sul do Líbano,
contra as cidades no norte israelense. Segundo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele só vai retirar as tropas daquela região quando as cidades no norte de Israel estiverem seguras. Obrigado, Américo Martins, pelas atualizações. Essas foram as principais notícias de momento. Você fica agora com o CNN Sinais Vitais. Até já.